Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Em terra seca. Deixa eu dizer mais uma vez para você: Deus está tocando a tua vida. A presença de Deus está enchendo a sua vida. Amém? Eu estou falando hoje sobre horizonte fechado. Horizonte fechado. Talvez não seja um título muito atraente. Sim, mas muitas vezes o horizonte se fecha diante de nós. O contexto dele é a saída do povo de Israel do Egito. Israel estava há 400 anos no Egito, retomando alguma coisa, né? 400 anos no Egito, debaixo de escravidão. Eles oram a Deus, vão clamar a Deus, Deus os ouve, levantam o libertador Moisés. Por meio de Moisés, Deus faz maravilhas no Egito, e até que o faraó finalmente deixa os israelitas deixarem o Egito. E depois da 10ª praga, o faraó diz: vão embora. E os egípcios, a Bíblia diz que eles deram aos israelitas muita coisa, ouro, riquezas, muitas coisas, deram aos israelitas. Eles saem, deixam o Egito e começam a caminhada em direção à terra que Deus lhes tinha prometido. E estão lá eles alegres, eufóricos, libertos, não seremos mais escravos, vamos construir uma nação, Deus fez grandes coisas e vamos lá. Eu fico imaginando a alegria, a euforia deles nessa caminhada, com as famílias vibrando, e enfim, que coisa linda, que coisa gostosa, mas de repente eles começam a perceber movimentos, ruídos lá de longe, e eles descobrem que o exército egípcio vinha para cima deles. Faraó tinha desistido, recuado da ordem que deu, dizendo que os israelitas poderiam ir embora, e o faraó vem com o seu exército para atacar os israelitas, para destruí-los, escravizá-los. Sabe-se lá o que o faraó tinha na cabeça: quantos ia matar, quantos iria levar como escravo de volta. Mas havia ira. E quando eles percebem tudo isso, o inimigo vindo atrás, e quando eles olham à sua frente, há um horizonte. Era um horizonte bonito, o Mar Vermelho, vista bonita. No entanto, no caso deles, era um horizonte fechado. Inimigo vindo atrás, na frente deles, um horizonte fechado. Diante do horizonte fechado, nós vemos aqui as palavras do povo, as palavras de Moisés, e depois as palavras de Deus. Palavras e comportamento do povo que nós falamos hoje de manhã.
as palavras e o comportamento de Moisés. E então, depois vem a palavra de Deus. O que o povo diz? Qual foi o comportamento deles? A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e clamaram a Deus. Oraram a Deus, Deus nos ajuda. E daí falaram coisas muito pesadas a Moisés. Eles oraram uma coisa e agiram em uma direção contrária à oração. Oraram a Deus, mas atacaram o líder deles. Oraram a Deus, mas foram irônicos com Moisés, dizendo: não tinha túmulo suficiente lá no Egito para que você venha nos trazer aqui para morrer nesse deserto? Acusação, ataque pessoal. Muitas vezes, as pessoas diante de horizontes fechados, elas dizem: acho que Deus falhou, acho que não é bem verdade o que a Bíblia diz, eu não sei se Deus é fiel mesmo, não sei se Deus vai cumprir com o que Ele prometeu. E às vezes desistem. Mas Moisés, diante do horizonte fechado, ele manifesta palavras de fé, de confiança e de encorajamento. As palavras de Moisés diferem muito das palavras que o povo disse. São palavras totalmente em outra linha. Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento, vocês não verão mais os egípcios, os inimigos, o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. Moisés diz 6 coisas ao povo de Israel. Ele fala de 6 coisas sobre aquele povo. E essas mesmas instruções, elas são aplicáveis a nós. O mundo vive diante de uma espécie de horizonte fechado. Há uma crise mundial, uma crise nacional. E parece que a coisa só vai piorar e que não vai melhorar. O horizonte está fechado. O que vai acontecer? Horizonte fechado. O que dizer diante do horizonte fechado? O que falar? Como nos comportar? O que afirmar diante do horizonte fechado? O que Moisés está dizendo aqui não é simplesmente algumas palavras positivas. Só falar positivo, pensamento positivo. Não. Sabe, o que ele está dizendo aqui era fundamentado na palavra de Deus. Dentro do que Deus tinha dito. Quando eu falo em linha com a palavra de Deus, quando eu confesso verdades bíblicas e confio nelas, me aproprio delas, eu estou dizendo coisas em linha com a palavra de Deus. E é o que Moisés estava fazendo. E eu e você? Novamente, o questionamento. O que a gente tem dito nesse tempo? O que é que tem saído da nossa boca nesse tempo? Qual tem sido o nosso comportamento nesse tempo? Que palavras temos dito? As palavras do povo? Vamos pensar nas palavras de Moisés. As palavras de Moisés, sabe, nesse tempo, é preciso vencer o medo. É preciso não ter medo, que foi isso que Moisés disse ao povo, a primeira coisa que ele disse. A primeira coisa é: não tenham medo. É preciso entender que o medo, eu não estou falando de prudência. A prudência é necessária. O que está ao nosso alcance? O que devemos fazer? A Bíblia diz que nós precisamos ser vigilantes. O não ter medo não significa ser irresponsável e ter atitudes irresponsáveis. Não.
Não ter medo não significa se expor a qualquer situação de risco sem necessidade, não é isso. Medo, quando a Bíblia está falando aqui de não temer, ela está falando desse sentimento que nos toma e que nos impede de agir em fé, que tira a paz do coração, o que nos impede de pensar, de raciocinar, de agir corretamente e que nos impede de ouvir a Deus. Quando estamos carregados de medo, não conseguimos ouvir a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo e nem lembrar das promessas da palavra de Deus, porque o medo nos toma. E aquele povo, tomado pelo medo, pânico, está ali. E então a primeira coisa que Moisés disse: não tenho medo, porque o medo atrapalha tudo. Ei, mas tem um exército inimigo vindo e o horizonte está fechado. Como não ter medo? Mas a pergunta é: o medo vai ajudar em alguma coisa? O medo vai resolver alguma coisa? Como está o nosso coração diante dos horizontes fechados e diante desse tempo que vivemos? Como está o nosso coração? Será que ele está com medo? Medo no coração ou não, depende muito do material que colocamos em nossa mente. Se você fica ligado na Globo, assistindo tudo que eles dizem, você está morrendo de medo. Você está sem esperança. Você está tenso, você está nervoso. Você está muito mal. Eu não estou dizendo que a situação não é séria. Mas toda a construção é para gerar um pavor na vida das pessoas. Tem toda uma conspiração, uma estratégia. E a intenção não é o bem do povo, coisa alguma. Não. As intenções são outras. Para vencermos, nós precisamos da calma necessária. Diante do horizonte fechado, nós precisamos de calma. E essa calma está no Senhor e na presença dEle. Diante do horizonte fechado, eu quero convidar você a fazer o que Moisés instruiu. Aquele povo que tinha horizonte fechado, que estava passando um momento de aperto. Venha a Cristo. E em nome de Jesus, não tenha medo. A primeira coisa. Fique firme. Veja o que Deus quer que você veja. Veja o livramento. Que em sua visão de fé você enxergue livramento. Que você veja o passado no passado. E que as coisas do passado não vão oprimir vocês. Que você saiba que o Senhor vai fazer aquilo que você não pode fazer. Que Ele vai lutar por você. E sexto lugar, acalme-se. Porque ficar apavorado não adianta nada.